Boa noite, pessoal. Oi, gente. Eu e a Isa estamos aqui em missão secreta, não podemos falar sobre isso, mas acompanhamos a prova da Unicamp e hoje vamos falar um pouquinho para vocês sobre o que foi a prova e as expectativas, claro, né? A nossa leitura e o que nós imaginamos que vai ser a expectativa da banca. Vocês que fizeram a prova sabem que foram 2 textos solicitados, uma síntese e uma carta convite. A Isa vai comentar a síntese e eu vou comentar a carta convite. A síntese, né, era uma proposta, como vários alunos vieram comentar com a gente, de que vocês tinham de colher informações do texto 1, do texto 2 e fazer uma interpretação de texto para ver o que havia de comum e o que havia de contrário na visão dos 2 textos. A síntese é muito parecida com o que a gente estuda como gênero resumo, tá? A diferença é que no resumo vocês geralmente trabalham com um texto só. Na síntese, a gente poderia trabalhar um pouco a interpretação usando, né, as informações que eram apresentadas nos 2 textos. Uma coisa que é interessante a gente observar é que na proposta ele dava instruções claras sobre a questão da linguagem. Então, o aluno deveria se atentar que o texto era escrito, né, para alunos do nível universitário. Então, a linguagem deveria ser formal, deveria respeitar a gramática normativa e o que a gente esperava desse texto é que o aluno conseguisse identificar o que havia em comum e o que havia de diferenciado nas visões dos autores dos 2 textos e criar um terceiro texto, né, uma síntese, para falar sobre essas informações. O que eu acho interessante também no plano do conteúdo é que é um tema hoje muito discutido, até mesmo nas escolas onde os alunos são preparados para prestar medicina, né? Essa ideia da humanização do atendimento aos pacientes e de dar essa atenção emocional que também tem um peso importante no tratamento dos pacientes. O que você achou, Ti? Eu achei o tema o tema em si muito legal e o gênero cobrado muito bom. A Unicamp cobra um gênero que já havia cobrado antes, o resumo. Se o aluno mais esperto identifica resumo como, aliás, síntese como sinônimo de resumo, então ele já teria mais facilidade. Teria mais facilidade por lembrar que muitos perderam pontos preciosos por terem acrescentado conhecimento que não fazia parte da coletânea. Era só pegar o que estava na coletânea, juntando o conceito de humanização com o conceito de ética narrativa, que é levar em consideração o que o paciente tem a dizer. E os alunos do CRIAR também teriam mais facilidade por trabalharem, né, a ideia das estratégias argumentativas, talvez, né? Relacionar o nome da estratégia com o gênero, né? Sim. E saber fazer o casamento da ideia de humanizar algo e levar em consideração o que o paciente tem a dizer. E juntar isso com a questão dos recursos tecnológicos, né? Sim, porque muitas vezes os recursos tecnológicos fazem parecer que o que o paciente tem a dizer é menos importante, quando na verdade pode ser muito relevante. Aliás, quem assiste uma minissérie como House, por exemplo, sabe que a genialidade dele é se atentar aos detalhes que muitas vezes não estão no histórico do paciente. Que são descritos por essa ética narrativa. Exatamente. Né? É claro que na síntese nós não iríamos trazer esse conhecimento de mundo, porque o gênero não comporta isso. Ele fica restrito aos textos que são indicados pela própria proposta, né? Pela coletânea. Exatamente. Bom, pessoal, quanto à carta convite, a situação comunicativa fornecida era interessante, não é? Então você tinha que se colocar no lugar de um participante, de um membro da comunidade escolar, que diante de uma situação de violência no ambiente da escola, iria escrever para a comunidade. Então, a comunidade escolar não são apenas os alunos, né, com o tempo dos alunos, os professores, funcionários, direção, coordenação, tá? Então, a carta, é sempre importante lembrar que a carta, ela pede que se marque a interlocução, né? Então, enquanto na síntese não havia interlocução, na carta a interlocução é importante.
e observando as instruções. Tá? Eu acho que essa prova deixou bem evidente que o aluno que atendeu ou atendesse às instruções conseguiria tirar de letra essa prova. Veja que na primeira proposta, o examinador ele enfatiza o registro formal. Numa carta destinada à comunidade escolar, há uma certa permissividade numa linguagem que ela não é assim totalmente informal, não é aquela coisa meio humana, um jeito humano de conversar, mas é uma carta destinada à comunidade escolar, escrita por alguém que faz parte da comunidade escolar. Cria até uma certa simpatia para atrair esses estudantes. Exatamente. Uma linguagem um pouquinho mais informal. Porque a ideia era convencer os membros da comunidade a participarem da reunião, para discutir esse problema da violência na escola. Que características você acha que os alunos tinham de trazer diferente do que trariam numa carta normal, por ser uma carta convite? Então, eu acho muito importante contextualizar a situação comunicativa e não apenas fazer uma argumentação em torno dos porquês da violência na escola. Tá? Então, o objetivo comunicativo da carta convite é trazer as pessoas para o debate. Então, esse debate aconteceria depois. Então, o argumentar, nesse caso, a gente tem que lembrar que o verbo argumentar, ele comporta duas ações, a ação de convencer e a ação de persuadir. E aqui, o que deveria ser objeto de convencimento ou persuasão? A participação. Exatamente, a participação. Então, o texto de apoio fornecia dados para que os alunos elaborassem essa carta convite, convencendo pela razão ou persuadindo por fatores pessoais, poderia fazer inclusive os dois, os membros da comunidade a participarem da reunião. E muito importante